Hoje em dia, a maioria das pessoas vive em grandes cidades, que por sua vez podem ser bastante barulhentas. A Organização Mundial da Saúde até mesmo classifica este como um problema de saúde pública. Exposição prolongada a níveis muito altos de ruído, como por exemplo 75 decibéis, ou seja, o barulho de um caminhão, podem gerar até mesmo perda auditiva. Por isso, cada vez mais tem ganhado espaço o chamado noise cancelling, que significa cancelamento de barulho, e que, como diz o nome, busca diminuir a quantidade de decibéis aos quais os nossos ouvidos são submetidos. Nesse vídeo, você vai entender um pouco mais sobre esse conceito e como ele funciona. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Existem dois tipos de noise cancelling. O primeiro deles é o chamado passivo, e todos nós já o utilizamos em algum momento de nossas vidas. Ele basicamente busca diminuir a intensidade do som que chega aos nossos ouvidos, o bloqueando de forma física. O som nada mais é do que ondas mecânicas, que se propagam pelo ar até atingir os nossos tímpanos, e ao colocarmos as nossas mãos, ou abafadores de ouvido, nas nossas orelhas, estamos diminuindo as ondas que nos atingem, o que faz com que o som fique mais baixo. Mas isso normalmente funciona até certo ponto, afinal, pouco adianta colocar as mãos nos ouvidos quando estamos acompanhando algo muito barulhento, como uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, tamanho o barulho dos carros passando. Porém, há outra forma de cancelamento de barulho, o chamado noise cancelling ativo, isto é, quando há um som que é produzido para cancelar o barulho indesejado, o anulando. Parece meio confuso? Eu vou explicar melhor. Como eu disse, o som é uma onda que se propaga pelo ar, ou por outros meios, mas vamos simplificar aqui. Logo, se essa onda encontra uma outra, exatamente oposta a ela, que atua como se fosse um reflexo no espelho, quando as duas se encontram no ar, elas se cancelam, acabando com o barulho. Ou seja, o noise cancelling ativo não tenta impedir que o som entre no seu ouvido, criando uma barreira física. Ao invés disso, ele atua na própria fonte de som, fazendo com que ele seja cancelado no ar e não tendo nem a oportunidade de chegar até você. Essa tecnologia existe há mais tempo do que você pode pensar. Em 1936, Paul Loeg, um inventor americano, registrou uma patente de um sistema que invertia a polaridade de sons que chegavam até ele, gerando assim ondas opostas, que o cancelavam. 14 anos depois, ele aperfeiçoou sua invenção para ser inserida na cabine de aviões e helicópteros, diminuindo o barulho que os pilotos escutavam. Em 1957, outro americano, Willard Mecker, começou a criar um modelo de cancelamento de ruído que pudesse ser inserido em um fone de ouvido. Após muito tempo de espera, em 1986, a marca Bose apresentou ao mundo o primeiro protótipo desse tipo de fone de ouvido. A partir daí, a tecnologia foi se desenvolvendo até estar presente em diversos fones de ouvidos e até mesmo veículos populares, como carros. A lógica do funcionamento é sempre a mesma. Como disse, uma onda oposta anula outra indesejada. Porém, em fones de ouvido, existem alguns tipos diferentes de cancelamento de ruídos, cada um com algumas peculiaridades. O primeiro deles é o chamado feed-forward, no qual um microfone que fica do lado de fora do fone de ouvido capta o ruído externo e gera uma onda oposta. Existem pontos positivos para isso, como uma melhor sensibilidade aos barulhos, o que faz com que ele seja bom para gerar ondas que anulem frequências de som médias, como por exemplo o barulho de trânsito. Porém, ele é menos efetivo para sons repentinos, como o barulho de vento, por exemplo, que pode se adentrar no fone de ouvido e podendo até mesmo ser amplificado. O segundo tipo é chamado de feedback, e nele, o microfone que gera a onda oposta está dentro do fone de ouvido e não fora, perto, portanto, do ouvido de quem o está usando. Isso ajuda a cancelar barulhos como o do vento, que podem adentrar por lá, porém, ele é menos sensível aos barulhos que vêm de fora. Há também um pequeno risco dele, nesse ambiente fechado do fone de ouvido, pegar o sinal do seu próprio som cancelador e produzir mais dele, o que acabaria criando um chiado bem indesejado.
Há também os fones de ouvidos híbridos, que combinam o melhor dos dois mundos. Eles combinam e balanceiam as duas tecnologias do feed-forward e do feedback para um melhor resultado. Ele é muito melhor, pois conta com as vantagens de ambos, porém, isso tem um preço. Fones de ouvidos com noise cancelling híbridos costumam ser muito mais caros, uma vez que o processo é mais elaborado e complexo e necessita de mais ferramentas. Os fones de ouvido com noise cancelling já são uma realidade, porém, com o passar do tempo, a expectativa é que eles fiquem ainda melhores e mais eficientes. Estão também em desenvolvimento outros aparelhos que se beneficiam dessa tecnologia. Já imaginou no futuro secadores de cabelos, aspirador de pó ou até mesmo uma furadeira elétrica que faça menos ou nenhum barulho? Pode ser uma realidade não tão distante assim. E aí, curtiu o vídeo? Não se esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo e sinta-se à vontade para sugerir temas para os nossos próximos vídeos. Até a próxima!